O ano voou e o Natal já tá aí, né? E tu já tá te programando pra te arrumar pra ficar na sala? Final de ano já começam os preparativos para as festas. Aquela mesa cheia, comida afetiva, família reunida, tudo de bom. Mas a gente entende que essa época pode ser um pouco desafiadora, porque muitas vezes vem aquele barulhinho interno dizendo: eu não posso exagerar, tenho que me controlar, senão eu estrago tudo que eu fiz no ano. Eu me chamo Bruna. E eu me chamo Carol. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre as comidas das festas, sobre o prazer em comer e como dá para viver sim isso tudo sem culpa, pensando e entendendo o que está por trás das nossas escolhas nesse período. Nas festas, não é só a comida que está na mesa. É tradição, memória, cultura e tudo isso faz parte da saúde. Só que muitas vezes isso também vem acompanhado de um pacote bem pesado, que é a tal da mentalidade de dieta. Aquela ideia de que existem alimentos permitidos e proibidos, de que comer demais é uma falha, que o corpo tem que estar pronto para o verão e que cada garfada nas festas é uma ameaça. Essa mentalidade desconecta a gente dos sinais internos de fome, saciedade e vontade e faz com que a comida vire uma prova moral. E quando a comida vira uma prova moral, a culpa vira acompanhante fixa. Antes de tudo, acho importante a gente esclarecer que um dia ou um evento isolado não vai ditar o teu resultado ou mudar, piorar a tua saúde, né? Isso tudo depende do contexto. Boa parte daquele inchaço que a gente sente no dia seguinte, aquela sensação de aumento de peso, não diz respeito a, de fato, um acúmulo de gordura que a gente vai ganhar da noite para o dia. E sim uma retenção hídrica, né, um volume intestinal e até glicogênio. E por que naturalmente a gente tem, né, essa questão de comer mais nas festas? Porque, na verdade, o nosso comportamento alimentar ele é multicausal. É fisiologia associada com cultura, ambiente, emoção, tudo junto. E nessas festas de final de ano, a gente vai ter uma variedade enorme de alimentos, a gente vai ter estímulos sensoriais, essa expectativa de prazer, o próprio ato de comer em conjunto e também outros aspectos ambientais que aumentam essa sensação de querer comer, não só a fome. Nosso cérebro lida não só com a homeostase, que diz respeito aos sinais de fome e saciedade, mas também com a hedonia, que está associada ao prazer ao comer, ao ambiente e à recompensa associada. E no ambiente de festas, essas questões, esses mecanismos, eles se amplificam. E aí entra um ponto essencial. Às vezes não é sobre o que você come, mas sim como você se sente depois dessa refeição. Quando a gente come com culpa, a gente acaba se desconectando do nosso corpo e muitas vezes ativando um ciclo de restrição, descontrole, culpa e promessa de compensação. E aí no dia seguinte à ceia, a gente já começa com aquela ideia de que agora já era, ano que vem eu recomeço, ano novo, vida nova, né? E, na verdade, é esse pensamento que acaba piorando o nosso comportamento alimentar, acaba afetando de uma forma negativa. Porque quando a gente coloca a alimentação nesse modelo rígido de tudo ou nada, isso só abre espaço para comportamentos que só nos afastam, na verdade, de uma relação mais tranquila com a comida, né? E quando a gente olha para a alimentação também só pelo ângulo nutricional, a gente perde metade, mais da metade da história. Comer também é identidade, tradição e pertencimento. As comidas de fim de ano fazem parte da história da nossa família, da nossa cultura e também trazem muito a questão do afeto e da memória, que são elementos que influenciam e muito no nosso ato de comer. A gente não pode esquecer que a alimentação saudável é contextual. O que é adequado depende do quem, do como, do onde e do quando. E nas festas, isso vai envolver o prazer, a sociabilidade e as memórias afetivas que nós temos. Mas claro que quando a gente fala em curtir sem culpa, a gente não tá falando para liberar geral, para comer até passar mal. Na verdade, a gente está falando de autonomia. E aqui vão algumas estratégias que vão ser interessantes para esse período. Primeiro, coma com presença. Preste atenção no paladar, nos cheiros, nas sensações. Comer com atenção plena muda o ritmo da refeição. Segundo, escolha o que você realmente gosta. Não coma só porque tem que comer.
Observe as opções, veja quais mais te agradam e faça escolhas conscientes com base no que faz sentido para ti naquele momento. Mas também não deixe de comer só porque não deveria. Terceiro, não fique o dia inteiro sem comer para aproveitar mais a ceia. Isso só aumenta o risco de a gente comer mais do que o necessário. Tente ao máximo manter a sua rotina antes e depois das comemorações. Quarto, pare quando se sentir confortável e não desconfortável. Você não precisa chegar num ponto de desconforto para sentir que validou a refeição ou que aproveitou a ceia. Ter essa noção de meio termo faz com que a gente se reconecte mais aos nossos sinais e consiga perceber o que o nosso corpo está nos falando. E isso não é controle, é autonomia. Quinto, se algum alimento te dá prazer, permita-se comer sem culpa. Prazer também faz parte de uma alimentação saudável. É comum no final do ano as pessoas estipularem metas para o ano seguinte e muitas vezes uma dessas metas é fazer dieta ou perder peso, o famoso agora vai. Mas talvez uma mudança tão importante quanto o que você come seja como você se relaciona com a comida. Comer bem também é comer com liberdade, com presença e com prazer. E isso inclui a ceia, inclui o panetone e inclui as tradições da sua família. Um Feliz Natal para todos vocês e não esqueçam de aproveitar muito a família e as festas, inclusive as ceias. E não vamos esquecer do chocotone, porque eu não sei para vocês, mas para mim dezembro sem chocotone não é a mesma coisa. Inclusive, eu já tô indo lá garantir o meu. Pera aí, como assim? Volta aqui que eu também quero! E não esqueçam de seguir o Nutrição em Pauta no YouTube, no Spotify e acompanhar a gente no Instagram. Boas festas!